Começa no colégio de Kaminoji, e nosso prota chamado Yuki tá limpando a sala junto com seus amigos. Um barulho chama a atenção, e lá embaixo eles olham as meninas chegando. Como os pêssegos não concedem poderes aos homens, elas se sentem superior e sempre chegam mais tarde, diferente dos homens, o que torna a vida deles mais difícil. Outro aluno entra na sala e pede ajuda para Yuki costurar um botão de sua camisa. Ele demonstra sua habilidade na arte da costura e deixa a camisa novinha em folha. Na falta de poder, é sempre bom desenvolver outros talentos, por esse motivo sua irmã o ensinou. O homem até treme na base só de lembrar que apanhava se a limpeza não estivesse feita. Mais tarde, no caminho para casa, duas crianças passam por ele. Yuki reclama que sua vida é chata e que gostaria de realmente ser útil. Sou um merda, meu irmão. De repente, uma neblina surge. Quando ela some, nosso prota aparece em outro lugar, chamado de Mato. Imediatamente, ele pega seu celular para ler o manual de catástrofe de Mato. Mato é uma dimensão ligada ao mundo humano, através de portais espalhados pelo país. Eles chamam de catástrofe de Mato quando um demônio ou uma pessoa passa por um portal. Caso você entre no portal por acidente, deve ficar no local e aguardar um esquadrão antidemônios. Pro azar do nosso prota, um demônio aparece e já parte pro ataque. Ele quase cai em um penhasco, mas consegue subir e começa a correr, mas infelizmente fica sem saída. Para piorar, mais demônios aparecem e o homem começa a entrar em pânico. O demônio avança para pegá-lo, porém um novo demônio chega metendo um soco no outro. Uma garota aparece montada nesse demônio. Ela saca sua espada e os demônios entram em colisão. Ela parte o demônio ao meio e em seguida sai cortando os outros. O demônio dela acaba sendo derrotado. Ela diz para nosso prota não se preocupar e se apresenta pelo nome de Kyoka, a comandante do 7º Esquadrão Antidemônios, o que deixa ele surpreso. Mas os demônios começam a chegar. Ela pisa em um demônio e correntes aparecem nele. Com o demônio no controle, ela pede para nosso prota subir, e os dois começam a fugir enquanto são perseguidos. Tiros são disparados e os demônios vão de arrasta. O restante do 7º Esquadrão aparece. Elas dizem que não há nenhum sinal de vítimas no local. Ainda assim, Kyoka pede para ampliar o local de busca. Uma garota chamada Nei usa sua habilidade e descobre que há uma horda de Shuki se aproximando do local. Kyoka pede para elas cuidarem disso, enquanto ela salva nosso prota. A garota de cabelo verde se chama Himari. Ela transforma seu braço numa arma e sai metralhando os Shuki. A outra se chama Shusu, e com sua habilidade ela fica gigante e mete a braba destruindo tudo. É dito que o Esquadrão Antidemônios é formado apenas por mulheres que ganharam poderes úteis de combate ao comerem um pêssego. Kyoka tá indo em direção ao dormitório do esquadrão e vai eliminando todos os Shukis à sua frente. Após terminar de limpar a área, Nei acaba encontrando o garoto de mais cedo. Elas acreditam que a essa hora a comandante já está no dormitório, mas antes de voltar, elas pretendem dar uma volta nos outros setores. O garoto acorda e fica preocupado quando percebe que sua irmã não está com ele. No meio do caminho, Kyoka se depara com uma garota sendo perseguida. Na hora, Yuki se lembra de tê-la visto mais cedo com um garoto. Ela tropeça e acaba caindo de um penhasco, mas é salva rapidamente pela Kyoka. O Shuki controlado é muito lento e acaba sendo pego pelos outros. Vendo que não há saída, Kyoka avança para o ataque. A garota está sendo perseguida de novo. Imediatamente, Yuki tenta protegê-la e Kyoka elimina o Shuki. Ela pega um papel e ao perfurar com a sua espada, uma barreira é criada temporariamente. Os Shuki tentam invadir, mas não conseguem. O pêssego que a Kyoka comeu não lhe deu uma habilidade adequada. No passado, enquanto ela treina, duas alunas comentam que ela é forte, mas não possui um poder muito bom, então ela está fadada a ficar apenas na base. Kyoka pretende mostrar que elas estão erradas e irá subir os degraus até se tornar a comandante suprema. Ela olha para Yuki e por causa de seus preconceitos, ela nunca tentou usar sua habilidade em um homem. Ela se aproxima e pergunta o nome dele. Ele se apresenta e ela diz que vai precisar da ajuda dele. O homem fica animado por poder ajudar. Tudo bem. Ela fala que vai torná-lo seu servo. Nosso prota fica confuso. Como assim? Não entendi. Ela pede para a garota se afastar e fechar os olhos. Em seguida, ela senta em cima do nosso prota. O resto do esquadrão tá passando e avista a situação. Kyoka aponta o dedo para ele. Yuki nunca teve um contato com uma garota, mas nesse momento soube o que tinha que fazer. Ele lambe o dedo dela e o processo começa. Ele passa por uma transformação e acaba se tornando um Shuki. Um Shuki tenta atacá-lo, mas Yuki o derrota com apenas um golpe. O homem agora tá brabo. Kyoka fica impressionada, pois não imaginava que ele fosse ficar tão forte.
forte. Ela pega a garota e sobe no nosso prota e pede para ele dar tudo de si. O homem sai disparado, cancelando o CPF de cada Shuki que ele vê pela frente. Kyoka fica impressionada com os reflexos e a força destrutiva que ele tem. Eles sobem e se juntam ao resto do esquadrão. Os Shuki começam a unir os corpos e viram um demônio gigante. Kyoka aponta sua espada e pede para Yuki mostrar toda a sua força. O homem avança com tudo. O Shuki tenta atacá-lo, mas Yuki desvia dos ataques e o manda direto para o Vasco, causando uma enorme explosão, o que deixa Himari e Shuso impressionadas com a força dele. Kyoka cancela sua habilidade e Yuki volta ao normal. Ela pede para o restante do esquadrão ir na frente, pois tem um assunto a tratar com Yuki. Ela gostou do que viu e pretende manter o nosso prota como seu servo. Mas antes, ela explica como funciona o poder dela. Ela se aproxima e tasca-lhe um beijo, e depois o chama de pervertido. Que viagem é essa, véi? O poder dela tem um custo. Quando o seu servo cumpre sua tarefa, o dever dela como mestre é recompensá-lo. E isso foi a sua recompensa, o que deixa ele sem reação. Ai, que delícia! Ela pergunta se ele vai querer outro. Ele fica todo sem jeito e diz que não precisa, acaba esbarrando nela e tirando o boné dela. E percebe que ela está envergonhada. Ela nunca pensou que podia ir tão longe, já que os demônios que ela usa se contentam apenas com carne. No entanto, seu poder a força a fazer o desejo do servo. Ela perde o controle do corpo e tasca-lhe outro, e falta sugar a alma do coitado. Caramba! Depois disso, ela conta para ele que seu objetivo é se tornar a comandante suprema, e eliminar todos os Shuki o mais rápido possível, e com a ajuda dele isso será possível. Yuki diz que não tem nenhum talento especial, no máximo consegue fazer as tarefas domésticas. Ela diz que ele tem muita coragem, o que é raro para um homem hoje em dia. Ele aceita e fica animado com a ideia de ser um herói. No seu mundo, sua vida é uma chatice, mas em Mato ele pode derrotar os Shukis e vingar a sua irmã, e com essas recompensas claramente vale a pena. Eu faria esse acordo. Vocês fariam esse acordo? Logo depois, eles vão até o quartel do 7º Esquadrão. O prédio é repleto das propriedades mágicas de Mato e tem uma barreira mágica o protegendo. Yuki está ansioso para se tornar logo um membro do esquadrão. Eles entram no prédio e Himari dá a notícia de que as crianças já foram levadas para o mundo normal. Kyoka apresenta Yuki e fala que ele será o novo zelador. As meninas ficam em choque e ele fica confuso. Como é, amigo? Ela explica que durante o combate ele será o seu servo, mas no tempo livre será o zelador. Apesar delas saberem lutar, não sabem nada de limpeza, e com os Shukis por aí é difícil manter um zelador. Ele fica indignado, achava que seria parte do esquadrão. Ela manda a real e fala que é ridículo um homem fazer parte do esquadrão. O homem mal chegou e já mandaram ele fazer as tarefas domésticas. Nei é a mais nova do esquadrão e chegou há pouco tempo. E diz que Yuki pode contar com ela quando precisar. Ele pergunta quantos anos ela tem e toda animada ela responde que tem 11 anos. Ele fica decepcionado por ter que receber ordens de alguém tão novo. Apesar disso, Kyoka dá a ele as boas-vindas ao esquadrão. Welcome to the Mars. No dia seguinte, Yuki tá feliz pela ótima limpeza que fez do lado de fora do dormitório. Nice. Um Shuki aparece e tenta atacá-lo, mas a barreira o impede. Nei aparece e comenta que o 7º Esquadrão está localizado numa parte azarada no sudoeste de Mato. Por esse motivo, aparecem mais Shukis do que nos outros esquadrões. Mato é uma dimensão alternativa do tamanho da cidade de Tóquio e é dividida em 8 direções, e cada uma tem o seu próprio esquadrão responsável. Himari já chega metendo bala no Shuki e reclama que Yuki está conversando em vez de trabalhar. Preguiça só quem tem é ele. Ele fica pistola por quase levar chumbo na cara. Vira homem, rapaz! Ela diz que se quisesse acertá-lo, ele já tinha virado uma peneira. Ela explode para cima dele, dizendo que ele deveria ser grato, já que a única razão para ele morar no dormitório é a gentileza da comandante. Não, calma, irmão, não é assim que faz. Logo depois, ele prepara um banquete e elas se deliciam. Ele fica feliz, mas logo a ficha cai e ele fica decepcionado por ser um simples zelador, em vez de um herói. Ele resolve tirar satisfação com a Kyoko, a respeito de agir mais em campo. Ela já o corta, dizendo que só vai usá-lo quando for necessário. Ele tenta convencê-la, mas logo é ameaçado pela Himari, e o homem se cala na hora. Como Yuki é importante para a habilidade dela, ela pede para as meninas tratarem ele com mais gentileza, mas se ele agir de maneira errada, vai fazer ele se arrepender de suas ações. Sendo assim, elas concordam com a comandante. Depois disso, Yuki tá na torre de vigia. Quando olha lá embaixo, vê Himari se preparando para o banho. O homem fica desesperado, ela acaba olhando para a torre, mas ele se
se esconde a tempo. Shusu aparece bem pequena e o acusa de espionar a Himari. Ela volta ao normal e explica que sua habilidade permite crescer e encolher. Ela tira uma foto bastante comprometedora dele e o cara entra em pânico. Pega essa p*** aí, viu? Ela ameaça mostrar a foto para Kyoka, a não ser que ele se torne servo dela. No dia seguinte, Shusu tá em seu quarto lendo um mangá de romance. Yuki também está lá, limpando o quarto. A única coisa que ele pensa é em como pegar o celular dela e deletar a foto. Ela fica entediada e deixa o celular de lado. Ele tenta pegar, mas ela pega de volta. E ela o chama de pervertido por segurar sua roupa íntima. Quando ele percebe, fica com vergonha e desesperado. Mesmo ela tendo armado isso de propósito, ele pergunta se ela não está incomodada com ele pegando nas roupas dela. Ela diz que ficaria assustada se ele fizesse algo estranho, mas de resto não liga, pois não o vê como um homem, apenas como o zelador do esquadrão. Na inocência, ele pega novamente e ela tira outra foto para usar como chantagem. Após isso, ele tá passando pelo corredor, quando ouve um barulho e se depara com Kyoka e Himari treinando do lado de fora. Kyoka diz para Himari que para ser mais eficaz, ela deve ser mais rápida, brutal e afiada. Um Shuki aparece e Kyoka decide mostrar na prática. Ela avança e mete uma sequência de socos e o elimina com um grande chute na cabeça. Himari fica super animada com o quão incrível a comandante é, porém, a força esmagadora de Kyoka deixa nosso prota preocupado e com medo de cometer algum vacilo na frente dela. Nei aparece para avisar que ela e a Himari vão sair para uma reunião e que ele e a Shusu devem ficar de olho no dormitório. Yuki nota a Shusu escondida lá atrás com uma cara de quem vai aprontar. Minutos depois, ele tá fazendo uma massagem na Shusu. O homem tem a técnica, já que fazia bastante na sua irmã mais velha. Ela revela que é a caçula de 3 irmãs. Como cresceu sem pai e passou a vida em escola só de meninas, é a primeira vez que ela troca uma ideia com um homem. Por isso, ela resolveu ficar de olho nele e decidiu transformá-lo em seu servente, porque parecia divertido. Tudo para ela é diversão. E essa é a razão do porquê ela se mudou para Mato, porque está atrás de emoção. Mesmo podendo morrer, ela se sente uma protagonista de mangá de aventura. Depois da massagem, ela o convida para jogar alguns jogos, e o perdedor vai ter que tirar as peças de roupa. Nani? Ele aceita, pois pretende ganhar e fazê-la pedir desculpas a ele. Eles estão deixando a gente sonhar. No entanto, ele perde todas as partidas, e ela o manda tirar tudo. Oh, não! Ele não curte a ideia. Ela começa a rir, fica gigante e o segura. De repente, eles escutam um grande estrondo e correm lá fora. Um Shuki gigante está tentando quebrar a barreira. Como os homens são fracos, ela decide cuidar disso sozinha. Ela usa sua habilidade chamada de mudança de paradigma e fica gigante, e pula para o lado de fora do dormitório. O Shuki tenta atacá-la. Ela o segura pelo braço e o joga no chão. Em seguida, começa a girá-lo e arremessa para o alto. Mete um soco e uma voadora, o eliminando completamente. Ela acaba relaxando e diz que virar um gigante é bastante exaustivo. De repente, é atacada por trás. Outro Shuki aparece. Os Shuki começam a se unir, tornando-se ainda maior. Ele tenta atacá-la, mas a barreira a protege. Ele tenta atacar de novo e acaba rasgando um pedaço da blusa dela. Ela tenta usar sua habilidade para crescer ainda mais, porém não funciona. Vendo que está prestes a ser atacada, ela tenta se mover, mas os Shukis pequenos estão segurando o pé dela. Ela se protege do ataque, mas leva o outro em cheio. Yuki quer ajudá-la, mas infelizmente só pode se transformar com a Kyoka. No entanto, ele se dá conta que sua transformação foi ativada quando seus lábios tocaram a mão dela. Ele sai correndo e pega a luva da Kyoka, pois acredita que se beijar algo dela pode se transformar. Ele beija e tem uma leve reação. Ele resolve pegar a blusa dela e ao beijar, sua perna se transforma por um segundo. Sendo assim, ele corre para pegar as botas da Kyoka e vai para o lado de fora, onde as lambe. Shusu já tá no limite e não vai aguentar por muito tempo. Yuki aparece com metade do seu corpo transformado correndo até o Shuki, o que deixa Shusu impressionada. Ela segura o Shuki e nosso prota o elimina. Após isso, Shusu fala que forçar uma transformação foi um exagero. Ele diz que fez isso para mostrar que os homens não são os fracos. Mais tarde, Kyoka tá fazendo uma massagem no Yuki, como sua recompensa. Ele pergunta se eles não deveriam consertar a barreira. Ela explica que as barreiras do dormitório e dos pomares onde crescem os pêssegos têm propriedades especiais, ou seja, se o dano for leve, a barreira se consertará sozinha. Um tapa na gostosa. Minutos depois, Shusu senta nas costas dele e fala que sua curiosidade sobre os homens só aumenta e mostra outra foto comprometedora. A vida do homem não tá nada fácil. A minha vida aqui é uma
Ela se retira e nas escondidas ela fica envergonhada e diz que não vai desistir dele. Em outro lugar, numa área de pomares, uma barreira é quebrada e um esquadrão aparece fugindo. Uma fica para trás e se prepara para o ataque. Uma espécie de cabelo passa por ela e captura as outras duas. Um Chuck também aparece e acerta ela em cheio. Ele a pega e se prepara para devorá-la. Uma voz ecoa dizendo para ele não comê-la. Uma mulher misteriosa aparece. Ela pega um pêssego no chão, sobe no Chuck e diz que sente a presença do Yuki em algum lugar do mato e pretende fazer uma visitinha a ele. No dia seguinte, Kyoka e nosso prota saem em um portal na cidade de Yamagata. Ela diz para ele esperar lá fora, pois vai resolver alguns assuntos. Logo após, ela aparece usando outras roupas. Nosso prota fica encantado. Ela diz para ele aproveitar, pois o tempo livre é escasso. Ele diz para si mesmo que agora que reparou que a Kyoka é extremamente linda. Eu sou bonita, eu tenho uns olhos lindos. Eles vão até o cemitério, onde tem um memorial. Lá ela diz que há bastante tempo houve um incidente no Monte Gazan, em Oizawa, onde dezenas de Shuks passaram pelo portal, e um deles era muito poderoso. Ele tinha um chifre que se destacava, então ela o nomeou de unicórnio. Todos os Shuks daquele dia foram eliminados pela força de defesa. Era o que ela pensava, porém, olhou umas papeladas e descobriu que o unicórnio conseguiu escapar pelo portal. E zangada, ela diz que tem contas a acertar com ele, e espera que nosso prota esteja preparado para quando esse dia chegar. Quando estão voltando, nosso prota pede para darem uma parada nesse café, pois viu na internet que eles possuem ótimas sobremesas. Quero comer. Enquanto estão lá, ela diz que está preocupada com Mato. Nosso prota diz que sabe como ela se sente, pois também perdeu sua irmã em um incidente em Mato. Ele fala que ela deve descansar de vez em quando, pois vai acabar se esgotando antes mesmo de conseguir sua vingança. Ela relaxa e prova a sobremesa e diz que realmente é muito boa. Nosso prota, ao vê-la por um momento, se lembra de sua irmã, onde ela o elogia por ter feito uma comida muito boa e diz para ele continuar assim, pois os homens são conhecidos por suas habilidades culinárias. Isso é machismo! De repente, o celular da Kyoka alarma, dizendo que está acontecendo algo em Mato. Eles partem a toda velocidade para a base. Chegando lá, ela diz que vai se trocar e já volta. Porém, muda de ideia e o chama para ir com ela. O pagamento começa e ela pede para ele tirar sua meia. Nosso prota fica em choque com essa situação e se pergunta se esses realmente são seus desejos ocultos. Logo após, eles vão até a sala. Lá Himari passa o relatório. Ela diz que uma formação em formato de cratera apareceu 21 km ao sul, junto com vários Shuks. Nei diz que está observando a situação e os Shuks não estão se movendo, é como se fosse um ninho. Kyoka diz para se prepararem, pois vão para lá em 3 veículos. Shusu de moto, Himari de carro e Kyoka no nosso prota. Ele fica bravo por ter sido contado como um veículo. Chegando lá, Shusu já cresce e pisa nos Shuks. Himari desce bala. De repente, um poder desconhecido atinge a Shusu em cheio. O Shuk unicórnio aparece e ataca Himari. Ela desvia. A garota está em cima do Shuk e ataca Himari. Kyoka ataca ela, porém ela se defende. Ela está transbordando de raiva e diz que finalmente o encontrou. Himari e Shusu estão fora de combate. Kyoka pergunta quem é essa em cima do Shuk. Ela diz que podem chamá-la de inimiga número 1 da força de defesa demoníaca. Ela pega um pêssego e pergunta se Kyoka não viu o irmãozinho dela por aí. E diz que é fácil reconhecê-lo, já que ele é o homem mais bonito do mundo. Ela ataca por trás, mas nosso prota se defende. Kyoka pula para atacá-la e ela se defende com o cabelo e acerta um chute nela. Nosso prota se pergunta se essa mulher é um Shuk. Ela vai falar o nome do seu irmão, porém um Shuk gigante solta um grito bem na hora. Cala sua boca! Ela faz uma cara de raiva e diz para o Shuk não atrapalhar ela quando ela estiver falando sobre seu irmão. E então o esmaga. Nosso prota acaba reconhecendo essa cara que ela fez. Kyoka diz que essa mulher deve ser a comandante do Shuk. Ela diz que Kyoka ainda não entende nada sobre Mato e se prepara para lançar uma rajada neles. Kyoka e nosso prota pulam para desviar, porém a garota cancela o ataque e captura o nosso prota e diz que Kyoka tem um belo Shuk de estimação. Quando fica cara a cara com ele, ela fica em choque e diz que ele não é um Shuk, e quando vai perguntar se é seu irmão, Kyoka salva nosso prota. A garota decide fugir. Kyoka fica transtornada e diz que não vai deixar isso acontecer. Vai fazer esse Shuk pagar pelo desastre que causou em sua terra natal. Ela chama pelo nosso prota, porém, quando olha para trás, percebe que nosso prota está salvando as garotas que estão em perigo.
Kyoka percebe que deixou a raiva possuir, então diz que vão recuar por enquanto e que no momento a prioridade vai ser levar as garotas para um lugar seguro. Já na base, nosso prota tá recebendo sua recompensa. Kyoka diz que ainda não se acostumou com essas loucuras que o subconsciente dele deseja. Nosso prota diz que entende e diz que também tá assustado com sua própria consciência. Kyoka fala que aquela garota deve ser uma nova espécie de Shuki e que o mundo vai ficar chocado quando descobrir essa espécie de Shuki que consegue falar. Nosso prota diz que tem a sensação de que aquele Shuki é a sua irmã desaparecida e também percebeu a reação dela quando viu seu rosto. Kyoka diz que isso deve ser só loucura da cabeça dele. Pelo fato da Shuki ter falado sobre estar procurando seu irmão, isso deve ter desencadeado alguma lembrança sobre sua irmã. Além disso, a Shuki disse que o irmão dela é o homem mais bonito do mundo, então não tem a possibilidade de ser o nosso prota. Aí eu sou feio. E também nunca ouviu sobre humanos se tornando Shuki. Mais tarde, enquanto faz a comida, nosso prota se pergunta se aquela garota realmente é a sua irmã e por que estaria contra a força de defesa. Ele se distrai e Neil avisa que a comida está derramando. Ela pede para ele se abaixar, pois tem um assunto a tratar. Ele se abaixa e já toma o famoso. Ela diz que isso é por ele ter botado a casa em perigo. Logo após, diz que vai ajudar na cozinha hoje, pois entende que ele teve um dia cheio e deve estar cansado. Ele fica feliz e diz que terá outra oportunidade de encontrar sua irmã. Por enquanto, vai se concentrar nos seus afazeres. Já em outro lugar, a garota está com outras iguais a ela. O nome dela é Aoba e o nome da outra garota é Coco. Aoba diz que tem certeza que aquele era seu irmão, mas não entende como ele acabou se transformando em um Shuki. Imagina que foi algum experimento da força de defesa, ou pode ser o poder da mulher que estava com ele. Durante o banho, nosso prota relembra a treta com o unicórnio. Shu só aparece e diz que veio agradecê-lo por salvá-la. Ele já fica nervoso. Ela diz para ele não virar, pois não está vestida apropriadamente, e diz que vai lavar as costas dele como agradecimento. Nosso prota começa a imaginar que ela está brincando com ele e que na verdade ela está de maiô. Tudo isso para poder fazer graça com a cara dele. Ele decide se virar para acabar com a brincadeira, porém ela realmente estava falando a verdade. Ele entra em choque e sai correndo. Pro azar dele, Himari está no vestiário. Furiosa, ela sai correndo atrás dele. Ele cai e no desespero diz que tinha botado um aviso dizendo que o banheiro estava ocupado. Ela diz que ele deveria ter sido mais claro e ter escrito que era um homem que estava no banho. De repente, um portal abre diante deles e duas mulheres saem dele. Himari diz que elas são do 6º Esquadrão. Tenka, a comandante do 6º Esquadrão, e Ashiro Azumo, a vice-capitã. Tenka dá um chega no nosso prota e diz que esse deve ser o tal servo que ela ouviu falar. Ela pede para ele ir chamar a Kyoka, enquanto Himari parece não gostar muito da presença da Yashiro. Depois disso, todo mundo se reúne na sala. Tenka comenta que a comandante suprema passou uma ordem. Por causa dos Shuks humanoides, todos os esquadrões terão que se unir agora. A garota do 6º Esquadrão tira sarro da Himari, porque ela desmaiou quando foi atacada por um desses humanoides, e que se ela continuar sendo fraca, vai acabar com a reputação de sua família, e pede para ela desistir e voltar logo para casa. Vai lavar uma trouxa de roupa. Esses humanoides são uma grande ameaça e Kyoka entende a importância da união dos esquadrões. A garota volta a implicar de novo, dizendo que é difícil confiar em certas pessoas do 7º Esquadrão, o que deixa Himari só o ódio. Vou bater na boca dele, rapaz. Kyoka percebe a fúria dela e decide fazer uma luta de exibição entre o 6º e o 7º Esquadrão para testar as habilidades de cada um. Tenka topa a ideia e diz que vai se preparar, então se retira. Himari pede o nosso prota emprestado para ajudar no seu treinamento. Kyoka o libera e nesse momento ela o declara seu servo, e o homem não gosta nada disso. Eu não aguento mais essa vida! Mais tarde, eles estão batendo rango. Kyoka motiva Himari e diz que ela irá conseguir vencer a sua irmã. Ela diz que vai trabalhar duro para isso. No dia seguinte, os dois saem para treinar. Ele pergunta por que virou servo dela também. Ela diz que transformar partes do seu corpo em armas não é a sua verdadeira habilidade. A sua principal habilidade se chama aprender, ou seja, ela pode aprender as habilidades de outras pessoas e usá-las. Ela salva as habilidades no seu celular e pode selecioná-las quando quiser. E nesse momento, ela pode usar as habilidades da Kyoka. Ele avisa que a habilidade da Kyoka tem uma certa condição. Ela sabe que é bastante exaustivo, porém não vê nenhum problema em ajudar nas tarefas domésticas, pois o importante é ela conseguir vencer a sua irmã. Nessa hora, vários Shuks aparecem. Imediatamente, ele beija a mão dela e se transforma, porém sua aparência muda completamente.
O Shuki avança para atacá-lo, mas num piscar de olhos, Yuki o golpeia. Com essa nova transformação, ele adquiriu super velocidade. A desvantagem é que a sua força diminuiu. Para compensar, ele sai metendo uma sequência de socos, até eles irem de arrasta para cima. Himari fica animada, pois acredita ter achado a chave para derrotar sua irmã. A habilidade é cancelada e ele volta ao normal. A recompensa começa, o que deixa ela nervosa e envergonhada, e pergunta por que seu corpo está se movendo sozinho. Ele explica que esse é o preço da habilidade da Kyoka. Você não vale nada. Ela fica sem reação quando percebe que a condição não vai ser ajudar na limpeza. Na volta para casa, ele sugere que seria melhor se ela usasse a habilidade de outra pessoa. Ela conta que usaria se pudesse, mas o aprender tem uma desvantagem. Se ela não for compatível com a habilidade copiada, mesmo que aprenda, será inútil. Um exemplo disso seria a habilidade da Shusu. Se ela usasse, no máximo cresceria uns 3 centímetros. Ele pergunta por que ela está tão desesperada para vencer a irmã dela. Ela nasceu na família Azuma, uma família com grandes realizações em Mato. Suas irmãs mais velhas são bem-sucedidas. Todos tinham uma grande expectativa nela também. Porém, ela se esforçava demais antes de algum evento e acabava se machucando ou tremia na base e pegava febre. Por causa disso, era sempre zoada. Já em casa, ela continua dizendo que quer provar nessa luta que sua família está errada a seu respeito, e também o seu objetivo final é se tornar uma heroína, como a Kyoka. Nosso prota se lembra que também tem seus motivos para ficar mais forte, e acredita que ela também é a chave para evoluir o seu potencial. Sendo assim, ele pergunta qual é a habilidade da irmã dela. A habilidade se chama Hora Dourada. Ela é capaz de controlar o tempo, congelar e retroceder. Depois dessa, o homem perde até as esperanças de ganhar. Não vai dar não. Na manhã seguinte, Himari explica que o poder da Yashiro consome muita energia e que ela vai cansar se usar demais. Além disso, ela sempre faz uma pose para ativar o poder. Nesse caso, a velocidade dele é a chave para criar um ataque que possa derrotá-la antes que ela controle o tempo. Ele faz uma demonstração de como será. Ela gosta do ataque e então pede para ele canalizar toda a sua força numa única parte do corpo. Ele canaliza sua força nas pernas. Nessa hora, alguns Shuks aparecem e Yuki sai disparado, muito mais rápido que antes, e o golpeia em cheio, mas seu ataque acaba não tendo efeito. Após derrotar todos os Shuks com muita dificuldade, nosso prota fica exausto, já que perdeu a maior força do braço quando canalizou a energia apenas nas pernas. Como recompensa, ela faz um carinho nele. Eles tentam mais uma vez aperfeiçoar o ataque. Kyoka aparece para observar o treino e vendo que Himari está apenas olhando de longe, ela dá um conselho e fala para ela não perder a real essência da habilidade. Himari entende o recado e sobe no Yuki, pois se lembra que o poder da Kyoka exige dominar um servo e não ficar de fora orientando. Ela segura as correntes e, como seu mestre, pede para ele canalizar o poder nas pernas. Ele faz isso e sente muito mais poder fluindo no corpo. Um Shuki aparece e em alta velocidade Yuki o derrota com apenas um golpe. O treinamento continua e nosso prota fica só o pó da rabiola, mas a recompensa começa e o homem fica revigorado na hora. Achei bonito, viu? Os dias se passam e o intenso treinamento continua. Finalmente chega o dia da luta de exibição e o 6º Esquadrão aparece. Himari e Shusu estão no banho. Himari comenta que precisa vencer essa batalha para honrar a sua mestre. Shusu diz que a essa hora as garotas já devem ter chegado. A garota do 6º Esquadrão entra no banheiro e se apresenta. Seu nome é Sahara Wakasa. Ela diz que chegaram cedo, então veio dar uma relaxada. Já fora do banho, Himari acaba dando de cara com Yashiro. Ela diz que Himari deve estar muito confiante para poder estar relaxando antes do combate. Himari diz que pretende estar limpa para quando erguer a bandeira da vitória. Yashiro começa a provocá-la, fazendo-a duvidar de sua capacidade. Porém, nosso prota chega e Yashiro vai embora. Ele anima Himari e faz ela voltar a acreditar em si mesma. Do lado de fora, nosso prota recebe um pedaço de madeira para escrever seu nome. Uma garota do 10º Esquadrão chamada Gina consegue criar uma barreira desenhando uma linha no chão, e só quem assina o nome pode passar pela barreira. Além disso, todo o dano sofrido dentro da barreira será curado. Ela enterra os nomes e se apresenta, e diz que será a árbitra da luta. Sua habilidade é ativada e a barreira é criada. Tem que elogiar a barreira e Kyoka tá contando com ela para fazer um bom julgamento. Gina é muito fã das duas e fica muito animada para dar o seu melhor. Com a primeira rodada prestes a começar, Gina anuncia que os primeiros a lutar serão Himari e Yashiro. Quem desistir ou ser nocauteada primeiro, perde. Yashiro já chega provocando, dizendo que quando vencer a luta, vai levá-la de volta para casa, para ser a sua serviçal. Himari tá confiante e diz que não é mais a mesma pessoa.
pessoa. Yuki se transforma e, como parte da sua habilidade, ela diz que ele também vai participar. A luta começa e nosso prota não perde tempo e já ataca. A garota fica só o ódio, tentando entender de onde saiu esse golpe. Ela volta 5 segundos no tempo pro início da luta. Himari percebe pela cara dela que ela voltou no tempo e decide mudar a sua estratégia, pulando para o alto dessa vez. Mais cedo, no vestiário, Himari pergunta se a Yashiro fez algum tipo de treinamento. Sahara pensa tanto que o sono bate. Aqui é pra dormir? Ela acorda e conta que a Yashiro estava de bom humor e agindo normalmente. Isso não agrada muito a Himari. No presente, Yashiro saca seu 38, modificado para o uso em mato. Quando eles começarem a descer, ela vai congelar o tempo e atacar. No entanto, Yuki usa sua super velocidade máxima e ataca. Ela abre um sorriso e volta 5 segundos. E agora, sabendo o que eles vão fazer, imediatamente ela congela o tempo por 5 segundos. Porém, eles acabam sumindo e ela fica indignada quando os vê fora do seu alcance, o que a faz perceber que Himari está mudando suas táticas de propósito. O tempo descongela e nosso prota começa a correr em círculos para tentar confundi-la. Ele se prepara para atacar, mas ela dispara sua arma. Ele desvia e em seguida avança para cima dela, mas ela se esquiva a tempo. Vendo o esforço dele, Himari pretende pedir desculpas depois por ter dado tanto trabalho a ele. Yuki tenta atacá-la de novo, mas ela não deixa se aproximar. Himari acredita que sua vitória será certeira se continuarem fazendo a Yashiro desperdiçar sua habilidade. Apesar disso, Yashiro não parece preocupada. Ela faz a pose e usa outra habilidade chamada Hora Nobre, congelando o tempo por 10 segundos. Com o alcance aumentado, mesmo reagindo a tempo, eles são pegos no congelamento. Ela corre até eles e dispara. O tempo descongela e eles são atingidos, deixando-os gravemente feridos. Ela explica que ao fazer a sua pose suprema, a Hora Nobre dobra o tempo. A desvantagem é que demora alguns segundos a mais do que o Hora Dourada para ativar. Ela sabe que Himari não pode trocar de habilidade até que pague o preço da habilidade do nosso prota e diz que não tem como ela vencer, então é melhor ela desistir logo. Ela começa a chorar, pois acredita que seu esforço foi em vão. No entanto, nosso prota pede para ela olhar para Yashiro e mostra que ela está exausta e que provavelmente não poderá usar de novo a Hora Nobre. Além disso, ele ficaria envergonhado se seu mestre desistisse agora. Sendo assim, ela sobe nele novamente, deixando a Yashiro preocupada. Ele avança para atacá-la e ela faz a pose. Correntes aparecem e ele começa a brilhar. A Hora Dourada é ativada e quando ela vai atirar, se depara com o Yuki de volta ao normal e uma grande fumaça atrás dele. Mesmo não vendo a Himari, ela decide atirar. O tempo descongela e de repente ela leva um tiro. Para sua surpresa, Himari estava deitada no chão, fora do seu campo de visão. No fim, os três terminam caídos no chão, deixando todos sem reação. Porém, já nas últimas, Himari consegue levantar o braço, garantindo a vitória do 7º Esquadrão, e Kyoka fica orgulhosa deles. Yuki foi atingido e acorda com a Gina o curando. Ela se retira e vai curar Yashiro, que acorda e vê Himari feliz enquanto conversa com Yuki. No passado, Himari pegou um resfriado antes dos exames porque se esforçou demais. Yashiro ficou observando-a de longe e comenta que viu uma pessoa muito dedicada e também ingênua. Ela se levanta e vai até a Himari e admite que ela ficou mais forte e que agora vai tratá-la melhor e pergunta se ela já está pronta para se juntar novamente à família Azuma. Ela fala que o 7º Esquadrão é a sua família agora e que não há nada que a Yashiro possa falar para convencê-la a voltar. Eles se retiram e ela petrifica de tão decepcionada com a resposta. Logo depois, Himari e Yuki estão na cozinha. A sede bate e ela pega uma garrafa d'água. Ele também vai fazer o mesmo e do nada ela dá sua recompensa. Em outra área do dormitório, Tenka está revisando a luta com a Yashiro. Ela ouviu que essa seria a primeira luta do Yuki contra um humano. Embora ele soubesse que ela iria se curar, é possível que ele tenha diminuído os ataques. Se tivesse levado a sério, teria matado ela no primeiro ataque. E depois de ativar a Hora Nobre, foi um descuido permitir que eles tivessem uma trégua, em vez de derrotá-los imediatamente. E pede para ela nunca mais subestimar o inimigo. Além disso, ver ele se usando de isca no último segundo a deixou fascinada. Lá
fora, Shusu nota que Himari e Yuki estão demorando muito. Nesse caso, ela decide buscá-los e aproveitar para beber água. Como Himari deu tudo de si na batalha, ela também quer mostrar que é capaz para impressionar o nosso prota. Ainda na cozinha, ela o agradece por ajudá-la a derrotar sua irmã e diz que não está dizendo isso como parte da recompensa. Ela realmente quer fazer isso e então mostra como deixar um homem sem palavras. Logo após, ela pede desculpas por ter sido cruel com ele. Shusu está escondida e vê toda a cena e agora entende qual é o preço a se pagar por usar as habilidades do Yuki. Lá fora, Sahara faz aquele alongamento para entrar na luta e a Shiro pede desculpas por não ter vencido a luta e agora está tudo nas mãos dela. Porém, o sono bate e ela não ouve nada. Depois disso, elas se posicionam para começar a segunda luta. Não muito longe dali, um misterioso e novo grupo de humanoides aparece observando-os secretamente. Shusu diz para Yuki que vai derrotá-la rapidinho e quem sabe depois ele possa recompensá-la de alguma forma. Como as duas lutam corpo a corpo, ela sugere deixar o uso das habilidades para depois. Sahara aceita e Gina anuncia a segunda rodada. Ela avança para atacar, mas Shusu a segura e começa a girá-la. Ela tenta dar uma cotovelada, mas Sahara se esquiva. Sahara não perde tempo e a segura e a derruba com elegância. Depois dessa, a garota fica cansada e pede para usarem as habilidades. Como os poderes de ambas se concentram na força física, as comandantes estão cientes de que será uma batalha curta. Shusu usa a mudança de paradigma e fica gigante. Sahara ativa a habilidade chamada Ovelha Louca. Shusu já manda um soco de alta potência, mas ela desvia para o alto. Em seguida, ela golpeia em cheio, fazendo-a cair, e fica se gabando da vitória. Gina explica que a Ovelha Louca é uma habilidade que permite aumentar a força pelo tempo exato que a usuária especifica antecipadamente. O mínimo de tempo é 1 minuto e o máximo é 60 minutos. Quanto menor o tempo, mais forte ela fica. No entanto, a habilidade tem um período obrigatório de 3 minutos de recarga. Shusu tenta chutá-la, mas ela desvia e acerta a perna dela, fazendo ela agonizar de dor. Em seguida, começa a jogar pedras nela. Ela se esquiva de algumas, mas recebe em cheio um golpe que a faz cair. Sahara pergunta se ela vai desistir. Mesmo sendo massacrada, ela não quer desistir e se pergunta por que está tão determinada a continuar lutando. No passado, ela está conversando com suas amigas. Uma delas comenta que é muito bom viver um relacionamento com alguém. Shusu fala que não está interessada em romances e que procura algo mais emocionante, como entrar para a força de defesa demoníaca. No presente, ela diz para Yuki continuar de olho e que dessa vez vai vencê-la. Ela se levanta e dá um salto e usa sua habilidade para crescer até o limite. Sahara entra em pânico e então é esmagada. Porém, a garota é braba e consegue segurá-la, mas acaba sendo pega e jogada contra o chão, o que a deixa inconsciente. Shusu volta ao normal e Gina corre para fazer a contagem. A garota é osso duro de roer e acaba se levantando, liberando ainda mais poder. E a Shiro explica que quando ela perde a consciência com a habilidade ainda ativada, os instintos assassinos tomam o controle do corpo, agindo por conta própria. Isso a deixa bastante poderosa. O problema é que ela acaba atacando inimigos e aliados. Ela sai disparada e a segura e a joga para longe, rasgando um pouco de sua roupa e causando um baita de um estrago. A poeira baixa e Shusu está completamente derrotada, garantindo a vitória para o 6º esquadrão. Gina a cura e em seguida ela pede desculpas para Kyoka e se retira para trocar de roupa. No caminho, ela chora por ter perdido e por ter parecido uma idiota na frente do Yuki. Já no quarto dela, Yuki vai até lá e pergunta se tem algo que ele pode fazer para ajudá-la. Ela pede para ele apagar as memórias daquela luta lamentável. Embora ela não tenha vencido, ele não achou que foi uma luta lamentável. Pelo contrário, ele diz que adoraria ter visto mais da luta que ela fez no começo. Isso a deixa feliz. Ela pede para ele fechar os olhos e do nada o surpreende. O homem fica desesperado e pergunta por que ela fez isso. Ela diz que pensou em superar o choque de ter perdido a luta com algo mais chocante. Porém, no seu consciente, ela diz que só vai falar quando ele começar a gostar dela. Lá fora, a pedido de Kyoka, Nei usa sua habilidade para verificar se tem alguma anomalia em Mato e acaba encontrando aquele grupo misterioso. Uma delas percebe que está sendo espionada, o que deixa Nei tremendo na base. A mulher pede para ela dizer um oi pro pessoal e que a batalha vai começar. Nessa hora, vários Shukis aparecem e tentam passar pela barreira. Gina começa a se gabar, dizendo que a sua barreira é impenetrável. No entanto, um humanoide se apresenta pelo nome de Hairen, manda uma baforada de energia que despedaça a barreira. Kyoka já saca sua espada e Tenka vai levar os não combatentes para o dormitório.
Entre os Shuki, um deles se destaca pela sua aparência, mas não dá um chá para Kyoka. Shusu e Yuki chegam para ajudar. Ela usa sua habilidade e já chega mandando a braba. Um Shuki tenta atacá-la, mas Sahara a protege e pretende ajudá-la cobrindo suas costas. Himari dispara contra Hairen, mas o homem para as balas sem esforço nenhum. Ele ergue seu braço e usa um raio para atacá-la, porém Yashiro a salva por pouco. Ela se retira, deixando a Yashiro para cuidar dele. Ela vai até Kyoka e Yuki, que já está transformado, e pede para subir nele também. Ela aceita, pois acredita que com 2 mestres ele vai ficar ainda mais casca-grossa. Sendo assim, ele toca a mão dela e passa por uma nova transformação. Com esse novo poder, ele acredita que pode usar o mesmo ataque de sua irmã. Ele canaliza sua energia e manda uma rajada, mandando vários Shuks de arrasta. Ao mesmo tempo, Nei repassa para a Tenka que ainda há mais 2 humanoides escondidos, mas não consegue vê-los mesmo usando sua habilidade. Então ela abre um portal e volta para o campo de batalha. Gina entra em desespero, pois quer ver de perto as 2 comandantes em ação. Nei fala que se ela tocar no seu ombro vai poder enxergar a luta. Isso a deixa muito animada. Ela faz isso e começa a assistir. Um Shuki vai para cima de Kyoka, mas ela o fatia. Os Shuki são monstros que só podem ser derrotados pelos poderes dos pêssegos ou com armas criadas impregnadas com o poder dos pêssegos. Porém, a Kyoka é uma exceção. Ela treinou no topo de uma montanha sagrada para aperfeiçoar o seu próprio estilo único de combate, que destrói as criaturas, sem depender da sua habilidade, e foi assim que conseguiu seu cargo de comandante. Hairen manda outro raio, e Yashiro usa a Hora Dourada e desvia. Ele manda vários raios, e graças à sua habilidade, ela consegue desviar. Ele manda uma baforada de energia, que acaba atingindo o braço dela, para que assim não consiga fazer a pose. Pro azar dele, ela usa sua perna, e volta no tempo desviando da baforada. Ela já tá nas últimas, e o homem se prepara para finalizá-la. De repente, Tenka aparece e pede para ela descansar, pois agora é a sua vez. Ele fala que não há como descansar com todo esse exército se aproximando. No entanto, Tenka já derrotou todos os Shuks da área. Apesar disso, ele não se intimida e fica animado pela diversão que vai começar. Kyoka e Himari estão mandando ver contra os Shuks. Haren fala que esperou muito e apenas 2 alvos vieram para brincar e pergunta onde estão os outros. Ela sabe que é um desses alvos, o que a faz se questionar se ele está atrás dos comandantes. O homem está confiante de que terá uma luta rápida e dispara uma onda de raios. Ela aparece atrás dele e tenta chutá-lo, mas ele desvia. Em seguida, dispara bolas de fogo. Ela usa um portal para escapar e depois ataca com um buraco negro que começa a puxá-lo. Ele pula para longe e percebe que foi ferido no braço. No dormitório, assistir as comandantes em ação deixa Gina bastante eufórica. Hairen decide levar a luta mais a sério e manda uma tempestade de raios. A poeira baixa e Tenka não sofreu nenhum arranhão. Ela abre um portal para perto dele e o acerta com um soco. De repente, ele percebe que foi teleportado para o céu por causa do toque. Ela volta para o chão e posiciona os braços em linha reta, abrindo um buraco negro que arrasta Hairen e os Shuks de uma vez, mostrando que as comandantes estão em um nível completamente diferente. E sabendo que a Kyoka quer ser a comandante suprema responsável pelas comandantes, Yuki comenta que é um objetivo bastante ambicioso. Não vai dar não. Não vai dar, pai, não vai dar essa porra! Apesar disso, ela fala que será a próxima comandante suprema. Nosso prota também não quer ficar para trás, já que decidiu ser um herói em mato. Nunca vai ser. Depois disso, eles fazem uma pequena reunião, relatando sobre os inimigos que foram avistados, mas não apareceram. Nei pede desculpas, pois se sente culpada por detectar os inimigos muito tarde. Kyoka fala para ela não se preocupar, provavelmente os inimigos têm alguma habilidade de camuflagem. Além disso, ela os detectou antes de fazerem uma emboscada. Tenka elogia Yuki e menciona que o homem roubou a cena. Gina vem correndo e pede um autógrafo para ele, e comenta que agora sabe que os meninos podem ser talentosos às vezes. Himari vai até Yashiro e agradece por ter sido salva. Ela mente, dizendo que a salvou apenas porque é uma Azuma e ser derrotada seria vergonhoso para a família. O 6º esquadrão se prepara para ir embora. Antes de irem, Tenka dá um leve sorriso para Yuki. Deixa de se safar. Após isso, nosso prota quer tomar aquele banho tranquilo. Porém, com o preço da habilidade, Himari e Kyoka também vão, o que deixa o homem desesperado. Durante o banho, ele fala que ter 2 mestres ao mesmo tempo o deixa muito cansado.
Ainda assim, Kyoka diz que vão precisar continuar explorando o potencial dele no futuro. Depois do banho, Nei demonstra seu talento na arte do desenho e faz um retrato de como são os inimigos que viu. Já no quarto, Yuki comenta que Hairen é parecido com a sua irmã e questiona o motivo dela não estar com eles, ou se pergunta se são um grupo diferente de humanoides. Minutos depois, enquanto dorme, Tenka aparece no seu quarto e fica o observando. No dia seguinte, Kyoka, Himari e nosso prota vão até o dormitório do 6º Esquadrão. Tenka e Kyoka vão ter uma reunião. Sendo assim, ela pede para Himari ir conhecer os outros do esquadrão. Tenka fala que alguns saíram para uma expedição, mas o restante ficou. Já Yuki vai ter que cuidar do dormitório, pois a cuidadora não está presente. Ele não fica incomodado e está disposto a ajudar. Tenka diz que está contando com ele, deixando o homem envergonhado. Logo depois, ele se prepara para começar a limpeza, mas por onde passa, tudo já está limpo. Na lavanderia, são tantas peças de roupa que o homem fica vermelho igual tomate. Ele vai até o quarto da Yashiro entregar o uniforme dela. Quando entra no quarto, se depara com vários quadros da Himari. Imediatamente, ele deixa o uniforme e sai disparado tremendo na base. Após isso, ele acaba encontrando a Sahara dormindo no sofá. Ele vai tentar cobri-la para que ela não pegue um resfriado, porém, ela acaba o segurando e o usando de travesseiro. Ele tenta se soltar, mas ela dá uma chave de perna nele. Realizei meu sonho. Logo depois, Sahara pede desculpas e diz que esqueceu que eles iriam vir visitar hoje. Eles se deparam com a Himari parada no corredor e perguntam o que está acontecendo. Ela fala que está esperando a Yashiro terminar seu treinamento. Sahara pergunta se ela admira sua irmã. Apesar da péssima personalidade que tem, é boa no que faz. Nesse caso, ela sempre achou que poderia aprender algo com ela. Sahara acredita que a habilidade de pêssego de alguém é baseado em sua natureza e conhecimento. Ou seja, o desejo de Himari de aprender com a irmã é o que se tornou a habilidade dela. O mesmo vale para a habilidade de Yashiro de controlar o tempo, que nasceu do desejo dela de querer passar mais tempo com a sua irmã. Ela se sente desconfortável e diz que isso tudo é exagero. Yuki diz que Yashiro é uma pessoa legal e dá uma toalha para Himari. Ela vai até sua irmã e oferece a toalha. Sahara menciona que mostrar o quarto da Yashiro já resolveria tudo. Nosso prota fala que é melhor manter essa parte em segredo. Na reunião, Kyoka quer rastrear o Shuki humanoide e sugere começar pelo local onde avistaram o primeiro. Tenka não vê problema nisso. Aliás, está curiosa para saber quantos desses humanoides existem, já que até agora 4 foram confirmados. Kyoka diz que agora são 3, pois Tenka derrotou um. Ela diz que não tem certeza disso, pois não teve a sensação de que ele morreu. Em outro lugar, numa fortaleza subterrânea, o novo grupo de humanoides aparece. Hairen vem chegando. A de cabelo roxo fala que ele não morreu por pouco. Quando ele estava prestes a ser sugado pelo buraco negro, essa mulher o salvou. Ele fica pistola, pois queria ter lutado mais. Ela diz que a batalha foi perdida no momento em que ele deixou que seu exército fosse derrotado. A mulher de cabelo branco a chama de Shikoku e concorda com o que ela diz. Shikoku menciona que para aliviar as capacidades dos inimigos, ela lutou com o 3º Esquadrão, mas a comandante não estava lá. Já esse recente ataque foi para testar a força de um comandante, mas eles acabaram superando as expectativas. A de cabelo branco se chama Joryu e mais uma vez concorda com ela. Sendo assim, Shikoku fala que dessa vez será o seu plano executado e que vão atacar assim que reunirem as 8 pessoas. No dormitório, após a conclusão da reunião, Tenka diz que tem mais uma coisa a ser dita e pergunta se ela pode ficar com o Yuki para ela, deixando Kyoka sem reação. Ela fala que a sua vida pessoal tá um tédio e quer alguém para fazê-la se sentir revigorada após um dia de trabalho duro. Eu faria esse acordo. Se ela der o Yuki, vai apoiá-la na próxima eleição para Comandante Suprema. Ela fala que vai se tornar a Comandante Suprema com seus próprios esforços e também não vai usar os seus subordinados como moeda de troca. Sendo assim, ela pergunta se pode ficar com ele no tempo livre. Depois disso, no caminho de volta para casa, Kyoka conta que a Tenka quer usá-lo como alívio de estresse, como um animal de estimação. O homem entra em pânico. Embora o 7º Esquadrão precise dele, ela diz que não tem controle sobre ele durante o tempo livre. No dormitório, ele vai para o quarto para tirar aquele cochilo. Ele até fica feliz que alguém bonita como a Tenka o queira, mas ele quer ser um herói e não um animal de estimação. De repente, ela aparece no quarto e revela seu interesse nele e pergunta se ele quer ter um relacionamento com ela. O homem fica vermelho e todo sem jeito. Como ele faz qualquer coisa pelo seu mestre, foi isso que a fez ficar interessada. E como ele é fofo e jovem, é como se fosse um animal de estimação para aliviar o estresse.
Em seguida, ela o deixa sem palavras. Na intenção de levar as coisas para o próximo nível, ela usa sua habilidade para sumir com a camisa dele. De repente, Chuso aparece e quando olha os dois, a garota entra em pânico. Logo depois, Kyoka a repreende por invadir o dormitório no meio da noite. Chuso nem consegue disfarçar que está incomodada. Sendo assim, Tenka resolve se retirar por enquanto. No dia seguinte, na tentativa de se preparar para a batalha contra os humanoides, Kyoka decide usar a sua habilidade chamada Empréstimo, para permitir que o restante do esquadrão consiga usar Yuki transformado. Sua aparência também pode mudar, dependendo de quem está no comando. Com essas alterações, ele pode ampliar suas estratégias. Nei é a primeira a tentar. Ela sobe nele e segura a corrente. A transformação acontece e a sua aparência muda. Ele testa o seu novo poder e percebe que não está tão forte e seus movimentos também estão lentos. No entanto, todos os seus sentidos estão bastante aguçados e a sua visão está tão boa que pode ver através das coisas. Com esse poder, Kyoka fala que ele pode expor os Shuks que estão se escondendo. Porém, ela percebe que emprestar sua habilidade está deixando-a muito cansada. Ele volta ao normal e Nei dá a recompensa dele. Kyoka pensava que seria ela que pagaria o preço por emprestar a habilidade e não o contrário. Chuso quer ser a próxima. Como ela costuma ir para a batalha, Kyoka avisa que a recompensa pode ser mais intensa do que a da Nei. Ouvir isso a deixa ainda mais ansiosa. Ela sobe nele e a transformação acontece. Com esse visual, seu poder aumentou, mas sua velocidade diminuiu. Eles tentam usar a mudança de paradigma, mas só ela cresce e acaba esmagando ele. Como recompensa, ela põe um curativo nele e fica totalmente decepcionada por ser só isso. Nessa hora, um alarme toca e Nei sai correndo para se trocar e ir para a escola. Minutos depois, ela está pronta para ir. Yuki se oferece para levá-la, pois tem algo que quer falar com ela. Eles passam por um portal e chegam no mundo normal. No caminho, ele pergunta por que ela entrou para a Força de Defesa Demoníaca. Ela conta que entrou para encontrar os seus pais, que desapareceram em um incidente em Mato. Por causa disso, ela acredita que a sua clarividência recebida pelo Pêssego são seus sentimentos transformados na habilidade. Por isso, o poder é chamado de certeza de encontrar. Mais tarde, no dormitório, Tenka e Kyoka estão conversando. Tenka fala que a Comandante Suprema mandou uma mensagem, avisando que se ela encontrar os humanoides, é para esperar e aguardar as ordens. Ela quer a chance de poder falar com eles, pois acredita que se isso der certo, todos os mistérios relacionados a Mato podem ser resolvidos. Kyoka não gosta nem um pouco da ideia. Em todo caso, Tenka diz que o 6º Esquadrão dará todo o apoio que o 7º Esquadrão precisar. Logo depois, eles vão até a cozinha, onde Yuki e Nei estão. Kyoka pede para ele pegar uma bebida para Tenka. Quando vai fazer isso, ela se aproxima e começa a provocá-lo, deixando o homem arrepiado. Nessa hora, o alarme começa a tocar. Lá fora, Himari e Chuso estão fazendo a ronda quando vários portais aparecem. Imediatamente, ela comunica o esquadrão. Nei confirma as coordenadas e avisa que estão indo. Tenka decide levá-los. Ela pergunta se pode ajudar. De maneira fria, Kyoka diz que não, pois essa é a área do 7º Esquadrão. Nosso prota se transforma e em seguida Kyoka fala que retira suas palavras sobre ele ser da Tenka nas horas vagas e furiosa pede para ele parar de ficar de gracinha com as outras comandantes, pois ele é o seu servente. Ela sobe nele e saem disparados. Ela dá um salto e usa a corrente para pegar o Shuki e derrotá-lo. Himari tá mandando a braba. De repente, debaixo do chão, um novo tipo de Shuki a segura e a joga para longe. Chuso fica gigante e a pega. Yuki vai em direção ao Shuki e corta seu braço, mas ele se regenera num instante. Sendo assim, ele avança de novo e os dois fazem um ataque combinado, assim o derrotando. Shikoku e Joryu estão observando tudo de longe. Após isso, Tenka volta para seu dormitório e vê a dedicação do nosso prota em ação a deixa ainda mais interessada nele. O dia seguinte já começa com o nosso prota metendo a braba nos Shuks. Vários pulam em sua direção. Ele usa a corrente para balançar Kyoka, enquanto ela manda o resto de arrasta para cima. Um sai do chão e tenta pegá-lo, mas não dá um chá para ele. Ela o elogia pelo bom trabalho. Isso o deixa feliz, pois significa que está ficando mais forte. Ele volta ao normal e, como recompensa, a coloca em seus braços. Em seguida, deixa o homem sem palavras. Logo depois, no dormitório, o esquadrão comenta que ele tem progredido muito ultimamente. Tenko elogia e faz um carinho na cabeça dele e pergunta se ele sempre foi tão talentoso. Chuso fica incomodada com isso. Kyoka também se sente assim, o que a deixa de cara fechada. Ele fala que sua irmã mais velha lhe ensinou muitas coisas quando era mais jovem. No passado, ainda criança, ele está voltando para casa quando se depara com um dos seus colegas que trouxe seu irmão mais velho para implicar com ele. Nessa hora, sua irmã aparece furiosa
furiosa pedindo para soltá-lo. O homem o derruba no chão e avança para atacá-la. Ela o segura, deixando o cara tremendo na base. Em seguida, o derruba. Quando se vira, Yuki também tá dando um jeito no outro. Ele diz que aprendeu algum dos movimentos dela. Ela fica feliz e o abraça, e os dois fogem de medo. No presente, todas ficam admiradas e comentam que ela era uma boa irmã. Tenka abre um portal e mete o pé, e Yuki vai tomar um banho. Não demora muito, e Nei sente alguém em perigo a 4 km ao sul. Imediatamente, Himari e Shuso vão até a garagem e pegam um carro. Em outro lugar, uma garota tá fugindo dos Shooks. Himari aparece e derrota todos eles. Ela se aproxima e pergunta se tá tudo bem. De repente, ela fica espantada e a garota dá um soco nela. Ela tira o capuz e revela ser outro humanoide e se apresenta pelo nome de Coco. Para a sorte de Himari, ela usou a tempo um escudo para se defender. Coco estala os dedos e vários Shooks aparecem. Himari não pretende lutar e menciona que a comandante suprema está querendo negociar com a espécie dela. No entanto, a única coisa que ela quer é esmagá-los. No dormitório, Yuki está se preparando para tomar seu banho quando Kyoka aparece, deixando ele envergonhado. Ela relata o que está acontecendo e que Shuso e Himari estão em perigo. Himari dispara contra um Shuki, mas suas balas não causam efeito. Coco chama esse Shuki de Kuma e diz que ele tem uma pele super resistente. Nesse caso, ela muda de arma e dispara uma rajada de fogo. Ela se esquiva e avança com tudo para cima dela. Himari desfaz a habilidade e consegue desviar a tempo. Shuso tá gigante e manda todos os Shooks de tamanho pequeno de arrasta. Porém, outro Shook vem em sua direção. Ela consegue pegá-lo, mas ele é um modificado e usa sua força para sair. De dentro dele, um outro humanoide aparece e com uma lança derruba Shuso. Yuki tá vindo disparado e avista logo à frente a humanoide que apareceu daquela vez. Ela dá uma mordida no pêssego e usa seu cabelo para atacar. Ele tenta desviar e do nada ela o chama pelo nome e pede para parar de se mover. Ele acaba obedecendo e Kyoka mantém distância. Com a captura dele, ela estala os dedos e mais Shooks aparecem. Kyoka os derrota e percebe que os dois sumiram. Após isso, ela conta para as meninas que Yuki foi o alvo desde o início, o que explica a rápida retirada deles. Sendo assim, ela decide reagrupar no dormitório e também cuidar dos ferimentos da Shuso. Yuki sonha com o momento em que era criança e encontra apenas a mochila de sua irmã no chão. Ele acorda e se depara com a Coco em cima dele passando saliva. O homem tenta levantar, mas a outra humanoide interfere. Ele se lembra do que aconteceu e agora tem certeza de que a humanoide é a irmã dele, a Oba. Ela entra no quarto e quando vê a situação do irmão, fica pistola com a Coco. A outra diz que é o mal entendido e explica que quando ele voltou ao normal já estava sem roupas e como tinha várias lesões, ela estava o curando. Coco revela para ele que sua saliva tem propriedades medicinais. Sendo assim, ela abraça Coco e agradece. Em seguida, vai até ele e o abraça. Saber que ela estava viva esse tempo todo deixa o homem emocionado. Ele pergunta o motivo dela estar assim. Ela dá roupas para ele vestir e diz que vai explicar tudo enquanto eles passeiam lá fora. Ela conta que esse local é uma vila subterrânea escondida e não tem árvores de pêssego por perto para não chamar a atenção da força de defesa demoníaca. Também há outros humanoides no local, um total de 20 ex-humanos. Coco se apresenta e a outra se chama Naon. Ele pergunta se os Shooks costumavam ser humanos. Os Shooks comuns são apenas monstros, já elas são um caso especial, meio humana e meio monstro. A verdade é que um acidente deixou elas assim, mas suas almas ainda são humanas. A Oba fala que eles podem viver juntos na vila e ele não precisa ser mais usado como um serviçal. Como elas também são humanas, ele diz que não há motivo para viver escondidos, pois a força de defesa pode protegê-las. Ouvir isso deixa o clima tenso. O ódio delas pela força de defesa é grande e uma guerra entre eles é inevitável. O homem fica sem reação. No dormitório, Himari faz um curativo na Shuso. Nei aparece e revela que não teve sucesso na busca por Yuki. Desde o sumiço dele, Kyoka continua trancada no quarto, o que deixa Shuso triste, pois enquanto ficam sentados, ela acredita que Yuki está sofrendo. Himari tenta animá-la, dizendo que ele está seguro e que a Kyoka está elaborando um plano. No quarto, Kyoka está pensativa, quando de repente tem uma sensação estranha. Na vila, ele pergunta
pergunta como ela sabia que ele estava em Mato. Ela diz que pode sentir a presença dele. Além disso, como irmã, é trabalho dela conseguir encontrá-lo. No dormitório, Kyoka vai até as meninas e fala que seu corpo começou a se mover sozinho, o que significa que Yuki voltou ao normal e ela está sendo puxada para pagar o preço da habilidade, o que a torna uma espécie de radar. Na vila, Aoba e Yuki estão sozinhos batendo um papo. Ele a vê com pêssego e pergunta se ela chegou a comer um antes de serem separados. Ela diz que não, na verdade, muitos escolhem não comer. Ele pensava que os poderes dela eram resultados dos pêssegos. Ela revela que existe uma conexão e que eles são o motivo delas terem essa aparência. No dormitório, Kyoka e as outras se preparam para ir atrás do Yuki. O 6º esquadrão também aparece para ajudar. Todos eles saem e Nei fica para cuidar do dormitório. Na vila, Naon aparece e decide contar a história por trás de sua aparência. No passado, ela trabalhava como modelo no mundo normal, quando foi pega num acidente de mato. Naquele tempo, ela não comeu nenhum pêssego, pois acreditava que se comesse quando ficasse mais velha, poderia rejuvenescer, já que ansiava por sua beleza. Ela é perseguida pelos Shuks e corre até um pomar de pêssego. Ao comer, seu poder fica descontrolado, fazendo-a perder a consciência. Depois disso, ela acorda em um quarto escuro na presença de uma velha. É dito que ela está no dormitório Yin Yang, uma instalação de pesquisa que estuda os Shuks. De repente, ela percebe que seu corpo está passando por uma transformação. A velha explica que isso não costuma acontecer. A única teoria é que seu corpo foi alterado pelo miasma de Mato. Como seu corpo é valioso, ela pede para Naon colaborar com a pesquisa. Ela entra em pânico e pede para ser curada imediatamente. Se a pesquisa avançar, a coroa diz que é possível que encontrem uma cura. No fim, seu corpo foi usado como cobaia. De volta ao presente, mesmo passando por tudo isso, acabou despertando a habilidade de atravessar objetos, facilitando a sua fuga. Os outros humanoides compartilham da mesma história, embora suas fugas tenham sido diferentes. Com a Aoba foi um pouco diferente. Após comer o pêssego e perder o controle, ela encontrou esse lugar e lutou por anos para manter o seu lado humano. Ao se recuperar, acabou encontrando as duas. Por esse motivo, ela quis resgatá-lo o mais rápido possível, pois a escuridão de Mato é o verdadeiro mistério. Nosso prota sugere revelar essa história para todos. O problema é que o dormitório Yin Yang é uma organização que acredita que Mato é benéfico para o mundo. Sendo assim, elas pretendem invadi-lo e derrotá-los para salvar seus companheiros. Nessa hora, Kuma aparece, o outro se chama Akura e o último se chama Kidomaru. Com esses Shuks, elas estão prontas para atacar a qualquer momento. Yuki comenta que se elas atacarem, haverá muitas vítimas, e mais uma vez sugere pedir ajuda à força de defesa. Naon conta que a comandante suprema sempre soube o que acontece no dormitório Yin Yang. Nesse caso, elas pretendem curar seus corpos por conta própria. De repente, elas sentem algo. Lá fora, Kyoka e as meninas aparecem. Ela diz que está sendo puxada em direção àquela rocha, o que significa que deve ser uma entrada para uma caverna, onde Yuki deve estar. Nesse momento, vários Shuks aparecem e as cercam. Yashiro usa a Hora Dourada e derrota todos eles. A entrada da caverna é destruída e Koko aparece montada em Kuma. Ele parte para o ataque. Sahara o segura e o joga para longe. O restante corre para a caverna, enquanto Sahara e Shusu lidam com esses dois. Enquanto correm pela caverna, Akura e outros Shuks aparecem para impedi-los de continuarem. Como o resgate do Yuki é prioridade, Yashiro e Himari decidem ficar para cuidar deles. Tenka abre um portal e entra com Kyoka. As duas não percebem, mas acima delas Naon aparece entre as rochas. Tenka e Kyoka chegam até Yuki. Ela abre um portal e pega ele, quando Aoba se distrai. Em seguida, mete o pé com Kyoka. Em outro local mais ou menos seguro, ele pergunta como descobriram esse lugar. Sem tempo para conversar, ela começa a recompensá-lo para poder se mover livremente. Então ele percebe que foi por causa do preço da habilidade que descobriram sua posição. Tenka não se segura e também ajuda na recompensa, deixando o homem extremamente nervoso. De repente, elas entram em guarda e Aoba aparece. Apesar de não ter completado a recompensa, ela diz que já pode se mover. Aoba avança para atacá-las, mas Yuki se coloca na frente e diz que ela é a sua irmã. Ela fica furiosa e pede para ele sair da frente. O homem está determinado a fazê-la escutá-lo. Como sempre foi fraca para os apelos desesperados dele, ela decide ouvi-lo e sua intenção de matar some. Em seguida, ele fala que vai explicar para elas o que aconteceu com a sua irmã.
Lá fora, Coco ataca Sahara. Kuma tenta atacar, mas Chuso mantém distância. Ela reclama que as duas só ficam fugindo e pergunta se elas não vão lutar. Sahara pergunta uma última vez se ela não quer bater um papo. Coco não quer saber de conversa. Sendo assim, Chuso fica gigante e Sahara ativa sua habilidade. No céu, Joryu aparece observando-os. Na caverna, Himari manda vários de arrasta. Alguns avançam para atacá-las, porém Yashiro congela o tempo e derrota eles, o que faz Naon questionar como ela os derrotou sem olhar para eles. Himari transforma o seu braço e sai metralhando, mas Akura usa uma lança para se defender. Yuki conta toda a história. Se a história for verdadeira, Kyoka diz que vai esmagar o dormitório Yin Yang. Apesar disso, Aoba não consegue confiar nelas e prefere agir sozinha. Yuki fala que ela pode confiar sem nenhum problema. Ela se recusa a confiar em alguém que usa seu irmão como serviçal. Ele explica o mal-entendido e conta que decidiu por conta própria ser um serviçal para se tornar um herói. Vendo que ela ainda pretende causar uma revolta no dormitório, elas não têm escolha a não ser usar força para impedi-la. Ele tenta insistir numa trégua, mas Aoba usa seu cabelo para amarrá-lo para que não possa interferir. Depois estala os dedos e Kidomaru aparece. Kyoka saca sua espada e decide enfrentá-lo, deixando Tenka responsável pela Aoba. Como as duas serão oponentes, Aoba pergunta o nome dela. Ela a chama de cunhada e então se apresenta e menciona que está saindo com o Yuki, o que deixa a mulher só o ódio. Lá fora, Coco avança com tudo e manda uma sequência de socos para cima de Sahara. Sahara vê uma oportunidade e ataca, mas sua mão escorrega. Coco não perde tempo e a chuta para o alto. Kuma pula em sua direção e tenta devorá-la. Chuso o segura a tempo e tenta esmagá-lo, porém o bicho é muito resistente. Nesse caso, ela o arremessa no chão e pisa nele. No entanto, ele sai debaixo da terra sem nenhum arranhão. Coco fala que eles são o pior oponente para se enfrentar, já que ele é resistente e ela toda escorregadia. Na caverna, Akura se prepara para disparar umas flechas. Imediatamente, Himari congela o tempo e se aproxima, disparando sua arma. Ele é atingido, mas ainda usa sua lança. O bicho vai de arrasta, mas acaba rasgando a roupa dela. Quando ela se vira, se depara com Shuki segurando a Himari e Naon tentando atacá-la. Isso a deixa pistola. Em outro lugar, Joryu vai até Shikoku e avisa que encontraram as humanoides e que estão batalhando com a força de defesa. Shikoku diz que está na hora de fazerem uma visita e fazer a declaração do seu deus. E assim finaliza este episódio. Deixa o like, se inscreva, tamo junto.